Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 21 de julho, o nosso texto está no livro de Juízes, no capítulo de número 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos de Yahvé depois de falecer Eude, e vendeu-os Yahvé em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram a Yahvé, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, Yahvé, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Atrairei a ti para o ribeiro de Quizon Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois à mão de uma mulher Yahvé venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete-Agoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que Yahvé tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, Yahvé não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E Yahvé derrotou a Sísera e a todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após os carros e após o exército até Arosete-Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. E retirou-se para sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu o odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. E lhe cravou a estaca na fonte e pregou-a em terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. E assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Livro de Atos,
capítulo de número 8. Também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu muito dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo por perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe viu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisses e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Livro de Jeremias, capítulo de número 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim dizia Yahvé: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração de Yahvé, porque será como a tamargueira do deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia em Yahvé e cuja esperança é Yahvé, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Yahvé, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta os ovos, como a perdiz que ajunta os ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam Yahvé, a fonte das águas vivas. Sara-me, Yahvé, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E eis que eles me dizem: Onde está a palavra de Yahvé? Venha agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia mau. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia mau e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse Yahvé: Vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes: Ouvi a palavra de Yahvé, vós, reis de Judá, e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim dizia Yahvé: Guardai a vossa alma e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes, endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que se diligentemente me ouvirdes, dizia Yahvé, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrará pelas portas desta cidade reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi.
andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém e da terra de Benjamim e das planícies, das montanhas, do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvor à casa de Yahvé. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia do sábado e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagarão. Amém? Vimos então aqui os nossos textos de hoje. Em Juízes, no capítulo 4, né? Realmente um episódio para ser protagonizado por mulheres. Débora, na condição de juíza, indo para a batalha junto com o exército, e Jael podendo armar uma cilada para liquidar o inimigo. Então, o que nós podemos pensar? Deus não se opõe a lideranças femininas. Deus não se opõe à liderança das mulheres. As mulheres têm sim habilidade para as batalhas espirituais, para as coisas que o Senhor tem dado nos dias de hoje. Ele não vai fazer acepção de pessoas. Aqueles que estiverem dispostos e apresentarem coragem e dedicação serão instrumentos do Senhor para o dia da vitória. Não importa se serão homens ou mulheres, o Senhor vai honrar a disposição do coração, a coragem que cada um apresentar para obedecer. Em Atos, no capítulo 8, nós vemos a situação de Simão. Uma conversão verdadeira, ela traz uma clareza dos propósitos. Quando há um encontro sincero com o Senhor, há uma clareza de toda a sua obra, mas ele se converte, se batiza, mas não consegue ter um encontro com a graça de Deus e se demonstra mal intencionado em relação aos dons. Então, que nós possamos prestar muita atenção, que dentro das igrejas hoje nós temos pessoas que cumprem rituais, mas que talvez não tenham tido ainda um encontro verdadeiro e libertador com a presença do Espírito Santo de Deus. E em Jeremias, capítulo 17, um ensino muito precioso. Nós devemos confiar no Senhor. Maldito o homem que confia no próprio homem. E de repente esse próprio homem somos nós mesmos. Eu confio nas minhas habilidades, confio na minha força, confio na minha formação, confio no meu emprego, no meu trabalho. Cuidado. É para confiarmos no Senhor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. O nosso coração é enganoso, temos que ter cuidado. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te damos graças neste dia pelo teu zelo, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, que nós possamos entender que toda bondade, a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa confiança precisa estar em Ti. Livra-nos da vaidade, de desejar confiar em nós mesmos ou em homens. Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada mulher. Cada uma possa entender que é aceita pelo Senhor para batalhar, para liderar, para proclamar a Tua palavra, os Teus juízos, os Teus ensinos. E em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos sempre render graças a Ti. Em nome de Jesus, amém. Shalom!